Olá, pessoal. Vamos lá. Nas equações de segundo grau, nós teremos primordialmente três tipos, onde temos duas classes, as completas, que nós veremos depois, porque vai requerer a fórmula de Bhaskara. Nem sei se é assim que escreve, mas então vamos dizer a fórmula quadrática. E por isso que a gente vai ver depois. Agora, as incompletas nos fornecem um meio de calculá-las semelhante às de primeiro grau, conseguindo isolar o x. Então vamos primeiramente. Quando uma equação é completa, quando você tem um número que não é zero multiplicando o x ao quadrado, um número que não é zero multiplicando o x e um número que não é zero multiplicando o c. Por que, que nenhum deles deve ser zero? Porque olha aqui no meio, por exemplo, se eu colocasse um zero aqui no lugar do b, 0 vezes x ia zerar. Essa parte do meio ia sumir e ia virar essa última aqui, que é incompleta. Se qualquer um dos três números forem zero, o termo some e aí vira uma incompleta. Ou seja, ela só é completa quando os três elementos aparecem. Um elemento com x ao quadrado, um elemento com x e um elemento com c. Deve ter três elementos distintos, certo? Então, vamos começar com uma incompleta. Neste primeiro caso de incompleta, eu vou começar com exemplos. Se nós tivermos uma incompleta desse tipo, 3x ao quadrado mais 9x igual a zero. Essa daqui não precisa da fórmula, embora você possa aplicar a fórmula. Mas sem a fórmula, veja o que podemos fazer. Ó, tanto este quanto este tem um x. Então a gente pode imaginar como seria isso antes de ter um parêntese e uma multiplicação. Bom, x vezes 3 daria 3x. Precisa de mais um x, porque ó, x vezes x vai ficar x quadrado. E esse 9x, se eu tirar o x dele, vai ficar só 9. O famoso nome disso é colocar em evidência. Ou fatoração, um tipo de fatoração. Você coloca o x em evidência. O que tem grau 2 perde um grau porque saiu. O que tinha grau 1, o x saiu. Os dois é como se saiu um x daqui e saiu um 9 daqui. O 9 não, perdão, saiu um x desse 9x. E a x foi para fora. Por que nós fazemos isso? Virou uma multiplicação agora. Uma coisa vezes outra para dar zero. E pensa nos números reais, os números normais com que trabalhamos. Numa multiplicação para dar zero, ou a primeira parte é igual a zero, ou a segunda parte é igual a zero. É o famoso iguala fora a zero e iguala dentro a zero. Porque numa multiplicação, um dos dois números tem que ser zero. Bom, na parte de fora, nós já teríamos que x é zero. Na parte de dentro, tem uma equação para a gente resolver. Esse 9 é mais, passa para o outro lado, negativo. Agora a gente divide por 3, cancela. E aí, bom, x igual a 9 dividido por 3 dá 3. Menos em cima continua menos. Olha, então nós temos duas soluções agora aqui. Uma delas é zero e uma delas é menos 3. Equações de segundo grau são porque o grau do x máximo é 2, vai ter x ao quadrado, e também porque ele tem a chance de ter duas soluções no máximo. Às vezes ele pode ter só uma ou nenhuma. Então, sempre que tiver a forma ax ao quadrado mais bx, você vai colocar o x em evidência, e aí vai sobrar número x, mais, pode ser menos aqui também, número. E aí você iguala a parte de fora a zero e a parte de dentro a zero. E aí resolve separadamente duas respostas. Agora vamos ver o outro tipo de equação incompleta, que é 8x² menos, por exemplo, 24. Certo? Nesse caso, percebe que existe um único termo que possui x? Como existe na anterior, não era assim. Na anterior tinha dois termos, um termo com x² e um termo com x. Não dava para isolar direito. Mas aqui dá para isolar. Vamos tentar isolar esse x² como se ele fosse x normal. Passo o 24 para o outro lado, ele fica positivo. Divido por 8 dos dois lados. Cancela, cancela. Certo, 24 dividido por 8 dá 3. Certo. Bom, o que número que é ao quadrado vai dar 3?
O que acontece se eu fizesse raiz de 3 ao quadrado? Bom, nós teríamos raiz de 3 vezes 3, porque é a raiz vezes ela mesma. E aí você junta as duas raízes, pode multiplicar o número de dentro da raiz. Vai ser raiz de 9, que vai dar o próprio 3. Qualquer número que seja positivo ao quadrado, ele cancela com a raiz. E aí fica o próprio número, desde que ele seja positivo ou pode ser zero também. É muito importante enfatizar isso. Então, para resolver quando você tem uma coisa ao quadrado igual ao número, você tira a raiz dos dois lados. A raiz cancela com o quadrado. E aí você tem a raiz do número. Mas um detalhe muito perigoso aqui. Veja só. Quais números que ao quadrado dá 9, por exemplo? 9 ele pode ser o 3 ao quadrado, mas ele também pode ser o menos 3 ao quadrado, porque menos por menos vai dar mais. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, é uma possibilidade possível. Quando você tira raiz, você volta a ter um valor positivo. Quando você tira a raiz, você ignora o sinal negativo. Para recuperar esse resultado que foi ignorado, sempre que você tirar uma raiz, no meio de uma equação, colocar raiz em ambos os lados, você deve colocar um mais ou menos. Significa que temos duas respostas, uma com raiz de 3 positivo e uma com raiz de 3 negativo, porque ele ao quadrado também daria 3, porque menos por menos daria mais. Então, temos novamente duas soluções, raiz de 3 positivo e raiz de 3 negativo. Certo. Em uma delas é sempre possível isolar, e na anterior que nós vimos não é sempre possível isolar. Só lembrando que sempre que nós fizermos o procedimento de tirar a raiz dos dois lados, vai ficar mais ou menos raiz do número. É muito importante colocar o mais ou menos, porque sem o mais ou menos você está ignorando uma das duas respostas. Tudo bem, pessoal? E lembra, quadrado vira raiz. Pela mesma razão que multiplicação vira divisão, mais vira menos. Tudo bem, pessoal? Até a próxima!